Imagine tal situação. Um bebê sentado no chão, numa daquelas casas antigas com janelas grandes para a rua e pedra no chão batido. Logo próximo existe um cruzamento, uma esquina. Mas o bebê encostado na parede, abaixo da janela, dentro da casa, não tem ideia do que se passa, do que acontece, lá na vida externa. Ele se exercita, mexe as pernas, ouve, presta atenção, mas ainda não sabe, não reconhece ou entende, nem ao menos parou para pensar exatamente sobre tudo isso. Bom, é assim que iniciamos esta história, onde alguns dos personagens principais são a realidade, o entendimento e, em especial, a maturidade. Voltemos então à janela e ao bebê do início da cena. Lá está ele, e de repente, num estalo, ele, o bebê, percebeu que existiam outras opções, diversas delas ali em seu curto alcance. Olhou para os lados e analisou todo aquele cômodo, como são aquelas mentes novinhas em folhas, só elas podem fazer. Respirou, sentiu aquele ar úmido e o calor que vinha da janela e do dia ensolarado que se passava por cima de sua cabeça. Mas ele era tão pequeno. Porém, logo retornou à sua mente a ideia e a consciência da opção de se levantar. Inteligentemente planejou cada um de seus movimentos e decidiu que, se apoiando na parede, iria sim tentar agora mesmo. Então foi logo se mexendo as pernas e, com suas mãos gordas e pequenas, sentiu aquela parede branca. Como já vinha há algum tempo engatinhando e ensaiando alguns passos, tinha certeza que iria conseguir ficar de pé. E foi assim mesmo que aconteceu. Estava ele lá em pé, entre requebradas e remeleixos, mas em pé, com seu esforço. Feliz então pela sua escolha, teve um breve instante de contentamento, e novamente se olhou de cima a baixo, e não podia acreditar como tudo era tão vasto ali de cima, de toda aquela altura. Putz, nova infinidade de diversões e escolhas, do que mexer, fazer, quebrar, morder. Até o grito parece que fica mais alto daqui. Foi aí então que o bebê se deu conta de sua ideia novamente. Sentiu aquele ar quente e tropical, típico do verão, passar novamente no alto do fio espichado de sua cabeça. Se segurou após mais um capengar dos joelhos, pôs toda a sua força sobre as mãos apoiadas à parede, e virando a cabeça foi olhando para cima, até encontrar lá no alto aquela janela por onde se passava o mundo exterior. É claro que o bebê não se contentou. Não é possível, disse, com toda a sua motivação. Tudo se passava muito rápido na memória do bebê. E assim ele se lembrou que sua mãe já havia ficado com ele sobre aquele batente adornado e antigo da janela quente. Ela costuma ficar horas e horas com ele ali, e ensinando-o, apresentando cada morador e transeunte, que por algum motivo os cumprimentava com caretas bizarras e estranhas. Mas tudo bem. Além do mais, muitas e muitas nuvens passam por sobre a rua. E sua mãe, algumas horas, diz que são de algodão, outras de que ela vê um cachorro na nuvem, um gato, praticamente um zoológico inteiro. Seja lá o que isso queira dizer. Mas uma coisa ele já sabe. É um bom lugar. Desse momento de distração em diante, o bebê não pôde mais deixar de se atentar à janela. E do alto voltou seu olhar para o chão, reconhecendo a distância até o piso de ripas de madeira sólidas e sua própria estatura. Não convencido da grande diferença de altura entre si próprio e a janela, estendeu seus braços e se esticou e esticou. E nada de alcançar, faltava muito, mas muito mesmo. Assim, foi por alguns momentos de constante motivação e num estalo, como mágica, aquela distância foi encurtando-se e as mãos foram subindo e subindo e subindo. E o bebê tão pequeno foi crescendo, suas pernas foram alongando e se fortalecendo. Conseguia até pular agora, e o bebê menino
bebê moço alcançou a janela e, com muito cansaço, em um só suspiro debruçou-se sobre o peitoril. Nem passou em sua cabeça o motivo de tudo aquilo que acabara de se passar. Simplesmente respirava, assustado, e sentiu o calor, agora ainda mais intenso. Segurou-se fortemente, agarrado no adornado batente branco de madeira. Sentia que não cairia novamente. Respirou profundamente mais uma vez e sentiu o cansaço se esvair. Olhando para baixo, entre seus braços, apoiado, olhou para o chão e pôde notar sua estatura adulta, mas ainda não sabia o que estava por trás daquela mutação. Havia se transformado num adulto. Cresceu. Como assim? Agora era o bebê moço. E se sentia pronto para ser assim. O bebê moço, levantando sua cabeça, pôde ver tudo aquilo que via com sua mãe. Mas agora era diferente. Sentia a luz. Seria a luz do sol? Sim, só pode ser a luz do sol. Está muito calor. Aquela brisa quente, como que no início de sua existência, servia-lhe de combustível, e assim o fez mais uma vez. Passando por entre seus cabelos bem tratados e aliviando a quentura interna de seu fraque. Ele se sentiu importante, e assim as pessoas que passavam, que anteriormente o cumprimentavam com caretas, agora o respeitam e o tratam com apreço e importância que os homens dessa estatura devem ser tratados. Portanto, que assim seja de agora em diante. O bebê moço, o adulto mais importante daquela janela. Por falar em janela, mais um pensamento se passou naquele momento na cabeça do bebê moço. Mas que janelinha michuruca é essa, não? Olha, o porte de bebê moço que se tornou. Olha a qualidade e o corte desse fraque, que só as pessoas crescidas podem ter. Bom, decidido então. O senhor bebê moço construiu um prédio para sua janela. Um prédio imenso, bem mais alto que sua rua, do tamanho de seu entendimento de gente grande. E o dia se passava. O sol ia baixando no horizonte. O bebê moço, gente grande, ia vendo toda a sua realidade se esconder por baixo da sombra de seu prédio. Até que não podia mais nem ouvir nada e nem ver. Enraivado, fechou sua linda e imensa janela. E no céu noturno, o frescor da lua aparecia no alto do infinito do espaço. A lua estava gigante e quase tocava em sua janela. Daria para tocá-la se por mais uma vez em sua vida o bebê agisse com generosidade de motivo. Mas o bebê moço, ainda encolerizado, não admitia isso. A lua estava lá, mais alta e maior que ele. E ela agora era a única a vê-lo. E mesmo assim, ela não se encantava. Ele, impotente de tudo, tentou abrir sua janela em seu prédio de entendimento. E iria acabar com aquela lua, com aquela realidade. Ela tem que mudar. Ele tem que mudar aquela realidade. Olha, ele desistiu. Logo que tentou abrir sua janela, o brilho da lua era muito forte. E não podia mais contrariar aquela cegueira que o acometeu dentro de sua sala. Fechou rapidamente a janela e deitou em seu luxuoso divã, de onde, através da vidraça distorcida de sua janela, podia ver diminuída a ditadura da realidade da lua. Moral da história? A inteligência é a capacidade de optar a se levantar. A cultura, a força proveniente do exercício da constância. A sabedoria, a expectativa orientada pelo conhecimento. O entendimento, as mãos que asseguram a posição, estendendo ou desatentando. A educação é o batente e o seu adorno trabalhado, que mostra ao mundo externo. O ensino, o piso, que pode ser polido e rico como mármore, ou simples e humilde, mas servem sempre aos pés a assinalar o caminho. Esses são os sinais de interesse que a mente demonstra ao estar preparada para a chegada da nova informação. Vista
a aguardada informação aparecer na esquina de sua rua, somente assim, com a reflexão da luz da verdade, se alcança o amadurecimento individual e espontâneo. No entanto, a verdade pode sofrer ruídos de sombras, quanto mais baixo for a altura e a capacidade de se levantar. E ao contrário, e nas grandes alturas, sem a devida sabedoria, o próprio prédio do entendimento irá cobrir de ambiciosas sombras a realidade diminuída pelo egoísmo da lente da janela. A generosidade é a única forma de humildade, realismo e liberdade.